voltei agora para contar o que aconteceu depois da transferência da minha fertilização. Bom, eu fiz lá a transferência no dia 11 e aí no dia 24 eu teria que fazer o beta. E aí, nesse meio tempo, aconteceram algumas coisas. Comecei a sentir algumas coisas. A partir do dia seguinte da transferência, comecei a sentir cólicas. Continuei, na verdade, porque no dia eu achei que era normal, porque era o dia que eu tinha feito, né? Mas eu já comecei a sentir cólicas, mas eram cólicas bem levinhas, assim, nada de muito aterrorizante. E alguns dias depois, que eu não vou lembrar exatamente, mas alguns dias depois eu comecei a sentir meu peito doer. Mas era uma dor diferente, assim, quando eu tô na TPM, meu peito também dói. Mas era uma dor diferente, parecia que tinha uma coisa assim que puxava assim muito forte. E também comecei a fazer xixi 500 vezes por dia, nunca vi igual. Toda hora fazia xixi, toda hora fazia xixi. Tipo, hoje eu vou umas 5 vezes no banheiro e naquela época eu tava indo 5 vezes de manhã, 5 vezes à tarde, era mais ou menos assim. Eu falei, meu Deus, não é possível, só pode ter dado positivo, porque nunca vi tanto xixi na vida, assim. Aí, quando foi mais ou menos lá pro 6º dia, 7º dia, mais ou menos, do dia da transferência, comecei a ter um sangramento. Mas era um sangramento, assim, bem vermelhão, vermelho, sangue vivo mesmo, mas era super aguado, parecia suco. E também não era toda hora que nem a menstruação, todo dia, toda hora. Às vezes vinha um pouquinho de manhã, aí eu ia trabalhar durante o dia, não tinha nada, aí quando eu voltava à noite tinha mais um pouquinho, e assim foi indo. E aí eu já liguei lá na clínica desesperada, eu falei, olha, tô tendo sangramento, assim, assado. Aí eles me falaram, olha, pelo que você tá falando, é sintomas de chinitação, mas fica tranquila que aparentemente tá tudo dentro do normal. Só se preocupa se virar coágulo e se for uma quantidade muito forte, mas se for só esse pouquinho, tá tudo bem, não precisa se desesperar, vamos esperar o dia do beta. Eu falei, tá bom. E aí, uma coisa que eu esqueci de falar lá no vídeo da fertilização é que os sintomas que eu tive durante a medicação foram só dor nos ovários, mas isso, já tinha uma semana mais ou menos que eu tava tomando a medicação. Também um pouco de gases. Parecia que tinha um balão assim dentro da minha barriga. Mas é tudo coisa normal que tá na bula dos remédios, não foi nada demais. Então, voltando. Aí eu peguei, aí a médica falou que eu poderia ficar tranquila, e aí eu via as meninas falarem sobre inidação, que durava no máximo 3 dias. E aí veio o 1º dia, 2º dia, 3º dia, 4º dia, 5º dia, 6º dia. Fiquei 6 dias tendo esse sangramento, aquela coisinha bem levinha, mas era sangue. E aí, ok. Quando chegou lá no dia 24 de setembro, foi o dia do beta, era num sábado, então fui eu no pronto-socorro, e eu ainda estava com sangramento. Aí eu fui no pronto-socorro e falei lá no pronto-socorro, falei, olha, eu passei por um processo de fertilização in vitro e tal, eu tô tendo sangramento, já tem muitos dias, hoje já é o 6º dia, e hoje seria o dia do beta, e eu tô preocupada e tal, não sei o que. Os médicos falaram que eu poderia ficar tranquila, mas o sangramento ainda não parou. Aí a médica falou, tá bom, deixa eu te examinar. Aí ela foi, examinou e falou, olha, esse sangramento é normal, não tem nada demais, mas eu vou pedir o beta, visto o sangramento e a sua ansiedade também, porque se fosse o contrário eu não ia fazer. Eu falei, tá bom. Aí ela falou que ia demorar mais ou menos 2 horas pra ficar pronto. E aí eu fiz o exame de sangue, esperamos as 2 horas, e aí quando eu voltei na médica ela falou, e aí, qual o resultado que você queria? Eu falei, claro que é positivo, né, doutora? Apesar que eu tinha passado com uma médica e aí eu tava retornando com uma outra médica.
Aí lá, então parabéns, porque o resultado é positivo. Ela falou, tá bem baixinho ainda, tá bem no comecinho. Ela falou, sua menstruação tá atrasada? Eu falei, não, ainda não. Aí ela falou assim, então, pelo tempo também, tá bem no comecinho e tal, não sei o que. Falei, beleza, né? Aí fui, mandei o resultado pro médico, por e-mail. Aí ele responderam, falando, dando parabéns e não sei o que. E falou que tinha que repetir, que é o procedimento normal de quem faz fertilização in vitro, né? Repetir pelo menos 3 vezes de 2 em 2 dias. Falou, olha, o resultado tá positivo, mas tá baixo, repete aqui daqui a 2 dias. Aí, 2 dias depois, repeti e subiu, porque ele ainda falou pra mim, tem que dobrar. Pra que seja uma gravidez normal, tem que dobrar. Falei, ok. Repeti, depois de 2 dias, e o beta subiu. A primeira vez tinha dado 55 e alguma coisinha, e o segundo deu 96 e alguma coisinha. Aí, ou seja, não dobrou, faltou bem pouco pra dobrar, mas não dobrou. Aí eu mandei o resultado, aí ele retornou e falou, repete daqui a 2 dias, não dobrou, mas tá evoluindo. Falei, ok. Aí repeti de novo. Foi numa sexta-feira e aí o resultado era pra sair na sexta-feira mesmo, mas não saiu. Ainda bem que não saiu, porque eu estava sozinha nesse dia em casa. E aí, isso foi numa sexta, quando foi no sábado de manhã, eu entrei na internet pra ver o resultado e o beta tinha baixado. Tava 76 e um pouquinho. Aí eu já sabia o que poderia resultar isso. Aí já comecei a ficar desesperada, tentei ligar pro médico, não consegui. E aí nesse intervalo que eu tive que o beta deu positivo, eu marquei com o meu ginecologista, que era o médico que eu queria que fizesse meu pré-natal. E aí eu liguei pra ele, primeiro eu marquei consulta, falei com ele. Aí ele falou, não, embora seja baixinho, mas é que tá bem no comecinho e tal. O médico pediu pra repetir por precaução tal, e também por conta do sangramento, mas fica tranquilo, tem tudo pra evoluir, não sei o que e tal. E assim, antes de passar com ele eu tava super desesperada, mas depois que eu passei com ele eu saí de lá até mais tranquila, que acho que foi numa quinta-feira que eu passei com ele, na quinta-feira antes de repetir o último beta. Ele ainda falou assim pra mim, se eu fosse você eu nem faria o último beta, mas se você quiser, você pode fazer e tal. Eu tinha decidido que eu não ia fazer o terceiro beta. Mas não sei o que me deu na sexta-feira, me deu uns 5 minutos e na hora do almoço eu fui lá e fiz. E aí, quando eu fui lá no meu ginecologista, ele também falou pra mim fazer o ultrassom quando eu tivesse com 6 semanas, que aí, pelo tempo da menstruação, eu estaria de 5 semanas e pouquinho. Aí ele falou, então, quando você tiver com 6 semanas, você faz ultrassom. Me deu a guia e falou até um lugar que eu poderia marcar pra fazer. Eu falei, ok. Aí eu fui embora, feliz e contente nesse dia. Quando foi na sexta, não sei o que me deu, que fui lá e repeti o beta, e aí no sábado veio esse resultado. E aí eu mandei e-mail pra ele também, falei, olha, doutor, baixou, não sei o que, tem alguma coisa que eu possa fazer? Aí ele falou, não tem nada que você possa fazer, infelizmente tá muito no começo, a gente não tem como intervir. O que provavelmente você terá um aborto espontâneo. Provavelmente você vai ter um aborto espontâneo. Vamos esperar, que é o melhor que a gente tem a fazer. Aí, o outro médico, que foi o médico que fez meu tratamento, ele não me ligou. Quer dizer, tinha uma chamada dele perdida no meu celular, mas eu tava do lado do celular e o celular não tocou. Isso foi no sábado. Ele só veio falar comigo na segunda-feira. Ou seja, eu já tinha chorado tudo que eu tinha que chorar. E aí, passei aquela semana inteira sabendo que poderia ter um aborto a qualquer momento. Foi a pior semana da minha vida. E aí, a ultrassom que o meu ginecologista tinha pedido era pra fazer na sexta-feira da semana seguinte. E aí eu fui trabalhar aquela semana inteira, querendo me enfiar num buraco. E aí, quando foi na sexta,
na sexta-feira, que era o dia do meu ultrassom e era o dia que eu faria 6 semanas, eu fui trabalhar. Quando eu cheguei no trabalho, aquela vontade louca de fazer xixi que eu ia 1000 vezes por dia ainda continuou. E aí, quando eu fui fazer xixi, eis que aparece o sangramento. E aí eu fui, falei com a minha chefe, falei, preciso ir embora. E aí eu fui, falei com o meu ginecologista primeiro. Falei, doutor, o esperado aconteceu, eu tô tendo sangramento, devo fazer ultrassom ainda? Ele falou, deve. Na hora ele me ligou, mandei e-mail pra ele. Na hora que ele viu o e-mail, ele me ligou. Ele falou, vai, faz ultrassom, quando você sair de lá, você me manda o laudo, que a gente precisa ver se como que tá, se precisa fazer curetagem ou não. Falei, ok. Aí eu fui fazer ultrassom. E aí eu tava sozinha, nesse dia meu marido não pôde ir comigo. Ele não conseguiu sair a tempo de fazer ultrassom comigo no horário. E aí eu fui pra esse lugar que eu nunca nem tinha ido lá, não conhecia, foi o lugar que ele me indicou. E eu consegui rápido pra fazer ultrassom. E aí quando eu cheguei lá, o sangramento já estava bem mais forte. E aí quando a médica me chamou, eu já entrei desesperada na sala, né, chorando igual uma louca. Aí a médica perguntou o que tinha acontecido e eu não conseguia nem falar. Aí quando eu consegui me acalmar, expliquei o que tinha acontecido. E ela começou a fazer ultrassom. E ela me falou que realmente eu não tinha mais nada, porque estava muito pequeno ainda e tal. E que já tinha saído tudo. Que era até melhor, porque eu não ia precisar passar pelo processo de curetagem e tal. E ela me falou que era muito comum na primeira gravidez e tal, não sei o que. E aí eu saí de lá louca. Não, primeiro aí terminou de fazer ultrassom. Ela pediu pra me esperar porque ia sair o resultado. Ela já ia me dar o laudo. E aí eu fiquei lá na sala chorando igual uma louca, esperando o resultado. E veio a mocinha lá que trabalhava com ela e falou pra mim. Veio me dar o laudo. Aí ela falou, você quer um abraço? Aí ela veio, me deu um abraço e falou assim, a natureza de Deus é perfeita. Ele sabe o que faz. Aí eu fui embora, liguei pra minha mãe, desesperada, e fui embora. E tipo, não tinha mais o que fazer. Tinha ido por água abaixo tudo aquilo, todo o meu sonho. Eu fiquei grávida por praticamente uma semana. E olhe lá, nem isso direito. Eu já sentia muitas coisas diferentes, mas não deu certo, não era pra ser naquela hora. Aí eu mandei o resultado pro meu ginecologista e também pro médico que fez o meu tratamento. Aí o meu ginecologista falou, me ligou também, na hora ele me ligou e ele falou, eu sei que você tá triste e tal, mas você é muito jovem ainda, você vai conseguir, não desanima e tal. E daqui a um mês você repete o ultrassom pra gente ver como que tá. Você não precisa nem vir aqui, só passa com a secretária, não precisa vir em consulta. Eu vou deixar as guias todas prontas. E você passa e pega com a secretária. E aí, assim, eu já aproveitei o ensejo e pedi pra ele me encaminhar pra terapia, pra psicólogo, porque eu achava que ia me ajudar muito e de fato ajudou. E pedi as guias que precisava pra fazer os exames e tal.
E ele fez tudo pra mim, assim, por e-mail. Desde então eu não passei mais em consulta com ele. Mas ele foi um anjo, assim, na minha vida, porque tudo que eu pedi ele fez, tudo que eu perguntava ele respondia, e ele sempre respondia na hora. Até indiquei algumas amigas pra passar com ele, e todas as que foram até agora adoraram ele. E eu pretendo voltar lá em breve, se Deus quiser, e ele que vai fazer meu pré-natal. E aí eu mandei lá pro outro médico, do tratamento também, e ele falou. Aí ele falou, aconteceu, tal, o que a gente esperava, foi uma gravidez não evolutiva, então daqui tal dia você vem aqui pra gente conversar, pra gente tentar entender o que foi que aconteceu e tal. E aí eu fui, no dia que ele marcou lá, eu fui na consulta com ele. E ele foi um pouco frio, assim. Ele falou que não poderia, que não tinha explicação, que até pediu alguns exames pra ver se eu tinha alguma outra coisa, tipo trombofilia, que eu até já tinha feito, mas ele pediu pra repetir alguns exames pra ver se aparecia alguma possível causa do aborto, mas que não tinha muito o que fazer. E ele me falou também que o ideal era eu fazer um ciclo de FIV só pra mim, com óvulos só pra mim, não doar. E assim, a esperança que eu tinha naquele momento do desespero era poder doar de novo pra fazer de novo o tratamento, embora não pudesse ser agora já, mas que eu pudesse fazer de novo. E ele falou pra mim que não podia, então eu já tava super mal pelo que tinha acontecido, e a chance que eu tava vendo na minha frente simplesmente ele jogou um balde de água fria. E aí ele falou isso, mas tipo, era surreal o valor pra mim, não tinha condições de fazer. E aí eu fiquei muitos dias mal mesmo. Eu chorava, eu saía de casa, eu chorava, eu tava na rua, eu chorava, eu pegava o ônibus, eu chorava, eu tava trabalhando, eu chorava. E aí, por isso que eu quis logo passar em psicólogo, porque eu falei, senão eu vou viver a vida inteira chorando. Hoje eu até consigo falar um pouco mais a respeito disso sem chorar, mas hoje não teve jeito. Hoje eu já consigo conversar com as pessoas sobre isso, mas é muito tenso, né? Quando acontece, eu sempre ficava imaginando, uma mãe que perde o bebê deve ser muito ruim e tal, eu não consigo nem imaginar. E realmente, hoje eu senti, eu posso dizer que sim, porque eu já senti na pele essa dor. Embora às vezes as pessoas, mas tava muito no começo ainda. Não interessa, era meu filho. Não interessa se eu tava com uma semana, com 10 semanas ou com 30 semanas. Perder um filho, independente do estágio que seja, é a pior coisa. Claro que eu também acho que quanto mais mais tarde for, pior é. Mas